Desde o ano de 2016, a gente fez a pactuação com a planificação da atenção básica. É a reorganização da atenção básica no município. A gente tem 8 unidades básicas de saúde no município de Silvânia, Goiás, sendo 2 rural e 1 mista. A gente tem 47 agentes comunitários de saúde e 9 de endemias. A gente tem pactuação com os grandes centros, né? O mais próximo aqui seria Goiânia e Aparecida de Goiânia. Várias coisas a gente ainda depende desses grandes centros. Foi feito a redivisão diária, a territorialização, a implantação da informatização dos agentes comunitários de saúde. Hoje todos os agentes comunitários trabalham com um tablet e um sistema que é o EpiHelp, onde que a gente facilita os dados, os cadastros, o estudo de imóveis para melhor acessibilidade do paciente na unidade. A gente teve a construção do POP, que é o processo padrão que a gente segue. A gente teve a construção de fluxogramas também para melhor receber esse paciente nas unidades. E é um processo que está em andamento. A gente ainda não finalizou e segue em todas as 8 unidades de saúde. Esse processo de planificação me ajudou muito a me organizar em relação aos atendimentos, aos processos administrativos dentro da unidade. Eles trazem esse estudo de como planejar. A gente segue a PNAB 2017, que é uma lei onde que a gente tem que adequar o número de pacientes a cada unidade. Tinha unidade de saúde que estava com 6.000 pessoas, tinha unidade de saúde que estavam com 1.000 pessoas. Com essa redivisão, a gente colocou todas as unidades de saúde com 3.500 pessoas, que é o que o Ministério da Saúde preconiza. Organizou também o processo com os agentes de saúde. A gente tinha agente de saúde com muitas famílias, com poucas famílias, e todas ficaram mais ou menos equiparados a 750 pessoas, que é o que o Ministério também preconiza. O meu trabalho mudou bastante, facilitou muito, inclusive depois da implementação do tablet, que a gente tem maneiras de estar guardando maiores informações dos pacientes. A questão também que facilitou muito foi a questão de agendamento na unidade de saúde. A gente vai fazendo a visita, vai colhendo os dados e acrescentando aqui no tablet, né? A gente vai colher mais informações do que quando eu fazia o cadastro manualmente, sabe? Então ficou melhor, a gente conhece melhor o paciente. Com esse processo, eu me sinto mais segura em relação aos meus atendimentos, né? Eu tenho um atendimento hoje programado enquanto enfermeiro-paciente. A demanda hoje ela é mais específica em relação aos atendimentos das minhas gestantes. Então, eu já estou sabendo que aquela gestante está vindo para fazer o pré-natal. Estou sabendo que aquele hipertenso está vindo para fazer uma consulta de hipertenso diabético, que a criança está vindo para fazer o acompanhamento de pericultura. Essa é a Flaviana,
né? O Ravi, são gêmeos biviterinos, estão com 19 dias. Ele nasceu um pouquinho. Quando eu descobri que estava gestante, eu já fui lá no laboratório, já fiz o exame, né? Comecei a fazer as consultas de 15 em 15 dias. Aqui eu fui muito bem tratada desde o começo, no postinho, lá nos médicos, na hora que eu fui fazer meu parto. O paciente, ele pode agendar a hora e o dia que fica melhor para ele ser atendido, não amarrando mais as agendas como o dia do hipertenso, o dia do diabético. Ele tem livre acesso. Hoje em dia a gente já colhe frutos, que os postos de saúde não têm superlotação, as pessoas não precisam madrugar em filas para ter um horário na unidade básica de saúde. A marcação por telefone ela é muito boa, facilitou bastante para a gente. É muito mais simples você pegar um telefone, ligar e marcar para ir fazer um acompanhamento com a pediatra do que você tá tendo que ir para poder fazer esse agendamento na unidade. Além da atenção básica, nós das coordenações de cada pasta, sentamos semanalmente com a nossa agenda protegida também, para a gente estudar os dados epidemiológicos da nossa população. E isso houve uma integração tanto da coordenação da atenção básica, da coordenação da epidemiologia, traçando planos num processo de saúde mesmo da população do município. Com esse processo, a gente consegue sim ter um atendimento, um olhar diferente ao paciente. Não só eu quanto enfermeira, mas toda a equipe tem um olhar diferenciado ao paciente com esse processo de planificação. Esse é um processo de educação continuada. Todos os meses, todos nós das equipes básicas de saúde sentamos, estudamos o processo para estudar possíveis casos de paciente, um olhar diferenciado com esse paciente, com a família do paciente. A gente pega uma família, a gente faz um PTS. O que é esse PTS? É um plano terapêutico singular. A gente olha com singularidade essa família, esse indivíduo. Com essa redivisão diária, com essa mudança, a gente consegue dar maior atenção a essa população, a esse usuário. Antes da redivisão diária, as microáreas estavam assim, meio que bagunçadas. Tinha agente de saúde que estava com mais famílias, outros com bem menos famílias. Então, distribuiu melhor a quantidade de famílias e de pessoas para cada agente de saúde e assim facilita o trabalho da gente. Hoje a gente consegue enxergar os reais problemas que a gente tem e procurar soluções. Uma das coisas que a gente está procurando solucionar é as áreas descobertas por agentes de saúde, melhorar a pactuação com os grandes centros, né? E de forma geral, hoje a gente conhece a nossa realidade e a gente pode traçar planos para melhor reestruturar essa rede.